Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, boa noite. Uma grande vitória do Guarani, muito importante. E mais uma vez o time reage rápido, né? Nas 3 derrotas e nesse empate frustrante que teve contra o Figueirense, sempre no jogo seguinte o time conseguiu se reabilitar. Queria que você falasse dessa reação imediata mais uma vez e também agora desse tempo, né? O time vai ter alguns dias aí, claro, no meio de festas aí, mais uns dias até o jogo contra o América Mineiro. A importância de recuperar jogadores, descansar um pouco para essa reta final com o Guarani mais vivo do que nunca na briga pelo acesso. Foi uma grande vitória realmente. Eu acho que nem é depois de um tropeço que a gente reage, não. Na verdade, a gente está mantendo dentro da competição uma consistência muito grande e pontuando bastante, tanto que hoje nós somos líderes do retorno, temos um número de vitórias grande dentro da competição, até pelo período que eu estou com os atletas, né, nessa caminhada. Enfim, todo o sacrifício que nós fizemos domingo à noite, viajar sem dormir praticamente, fizemos 2 conexões, saímos de madrugada de São Paulo, você vir aqui enfrentar uma grande equipe como o Sampaio e sair daqui com essa grande vitória, com esse grande jogo, não foi só a vitória, né, um grande desempenho. Os atletas estão de parabéns, todos os funcionários do clube, presidente, ao porteiro. É de se comemorar essa caminhada nossa. Nós estamos construindo muita coisa e me deixa muito feliz de ver o Guarani cada vez mais forte. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Felipe, gostaria que você comentasse, né, levando em consideração desgaste, viagem longa, gramado e também a temperatura, a sua cronologia para as alterações, a primeira alteração técnica do Guarani depois de 75 minutos e o que você avalia como interferência no ritmo do jogo, todos esses aspectos de logística que o Guarani teve que driblar de domingo até o jogo de hoje. Eu cheguei a comentar na outra coletiva sobre a nossa logística, sobre a dificuldade, né, o espaço curto de um jogo para o outro e um jogo tão longe, mas também falei que esse grupo estava preparado para enfrentar os obstáculos e que nós viríamos buscar o máximo de pontos possíveis, né, e conseguimos, graças a Deus, os 3 pontos. Estão todos de parabéns, agora é hora de curtir a família, desejar um Feliz Natal a todos, da imprensa, da torcida, para os atletas, familiares, que a gente tenha muita paz. Paulo Vitor, Rádio Brasil Campinas. Felipe, boa noite. O Guarani conquistou o resultado e fez o gol através de uma presença ofensiva do Pablo, que hoje, inclusive, começou a partida na posição original dele, na lateral direita, mas estava posicionado como um verdadeiro centroavante. Eu quero chegar ao seguinte: o que você nos diz dessa variação de posicionamento dos seus jogadores, o quanto isso é importante, o quanto isso possibilita que o time deixe de ser previsível em qualquer momento do jogo e possa alcançar, através dessas jogadas, boas soluções, como foi hoje com o gol. Tem trabalhado bastante a questão ofensiva e defensiva também, para que a gente se torne cada vez mais forte. Nós temos uma riqueza grande, sim, de movimentações ofensivas, e mesmo com essa grande movimentação a gente consegue manter um padrão, uma organização. É fruto do empenho dos atletas, da dedicação deles, que são apenas 2 meses e alguma coisa de trabalho, né? Nem 3 meses nós completamos juntos e já conseguimos atingir essa consistência, esse padrão, e que vai nos ajudar muito nessa reta final. Uma reta final difícil. Todos os jogos da Série B agora são jogos difíceis, como o de hoje, mas é um grupo que, por onde estava, né, há 2 meses e meio atrás e por onde está agora, demonstra força, demonstra que tem capacidade para coisas grandes. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Felipe, boa noite. Felipe, a gente tem a impressão que o Guarani sempre joga fora de casa como joga em casa. Queria te perguntar se essa impressão é correta e, se você concordar com essa afirmação, queria que você dissesse como chegar a isso, né? Como fazer com que o time jogue dentro e fora de casa da mesma forma. Se a falta de torcida fora de casa faz diferença, ajuda, enfim. Como que você tem essa impressão sobre o Guarani jogar assim?
Era um dos objetivos desde a minha chegada, da gente manter a consistência dentro e fora de casa. Não foi de um dia para o outro e a cada jogo fora a gente está colocando mais um tijolinho nisso. Hoje demonstrou realmente, parecia que a gente estava no brinco e a gente conversa isso com os atletas, mostra que nós temos força para jogar assim dentro e fora de casa. É uma construção. E graças a Deus, a cada rodada, a cada jogo fora, a gente está crescendo nesse aspecto também, muito bem visto por você, e é uma coisa que eu bato muito na tecla e gosto de equipes que jogam em casa e fora da mesma maneira, buscando sempre a vitória. Estão todos de parabéns porque estão conseguindo construir isso também para a equipe do Guarani. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Felipe, parabéns. O que eu queria saber, o primeiro tempo, o Guarani fez um primeiro tempo que normalmente joga, né? Marcando em cima, perdendo oportunidades. O segundo tempo, você acha que o time começou a querer competir muito com o Sampaio Corrêa, a parte física, entrar no jogo deles, e aí se perdeu um pouquinho no começo do segundo tempo, e depois se reencontrou e fez o gol. Você acha que teve esse defeito no começo do segundo tempo do jogo? Não, eu acho que até o início do segundo tempo estava equilibrado. A equipe de Sampaio é uma grande equipe, vem fazendo uma grande competição, tem um grande treinador. E no meio do segundo tempo ali tiveram alguns lances do Sampaio, até de erros nossos, e foi quando a gente começou a fazer mais substituições para que a gente conseguisse manter o ritmo. Acho que passou muito por aí, foram 2, 3 bolas do Sampaio que assustaram realmente, mas o jogo, apesar da dificuldade, achei a nossa equipe superior, achei a gente sempre mais perto da vitória do que o adversário, um jogo que a gente conseguiu controlar bem, apesar do grande adversário que a gente enfrentou. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Oi, Felipe, boa noite, tudo jóia? O Guarani vence o Sampaio Corrêa e se consolida como um dos favoritos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na sua visão, o Guarani agora com 47 pontos, de 0 a 10, qual a probabilidade de acesso lá no dia 31 de janeiro? Não sou bom de probabilidade nem de estatística, viu? Porque o meu foco é sempre o próximo jogo. A gente vai se preparar bem, descansar agora. Lembrando que a gente vai enfrentar o vice-líder da competição, né, o América, junto com a Chapecoense, são as duas equipes que já conseguiram o acesso, já desgarraram. Então nós vamos ter que nos preparar bem para essa grande batalha. Felipe, a gente terminou aqui as perguntas dos companheiros de imprensa. Hoje eu só queria te perguntar uma coisa. O coração tá ok aí, Filipão? Tá tudo em paz aí? Porque o jogo foi tenso e o gol demorou a sair, hein, Felipe? O coração tá bom, funcionando bem. Preciso cuidar dele, né? Praticar alguma atividade física, porque nessa correria de jogos às vezes a gente não consegue, mas o coração tá forte e feliz hoje. Assim como eu acho também que tá o coração dos bugrinos. Um grande abraço à torcida, um Feliz Natal a todos eles. Que eles continuem mandando essa energia positiva pra gente, que a gente sente, apesar do estádio vazio, a gente sente a presença deles de verdade, e aos familiares também, e às pessoas da imprensa que sempre estão aqui com a gente, Feliz Natal também, muita paz, muita saúde a vocês e os seus, e a você também, seu Ortiz, todos os funcionários do Guarani, eu desejo um Feliz Natal, que a gente tenha um final de ano em paz e harmonia nas famílias nossas. Muito obrigado, meu amigo, para você também. E agora eu não vou te segurar não, volta pro hotel e vem rapidinho encontrar sua família para passar um Feliz Natal também do lado dos seus, viu? Obrigado, um grande abraço a todos.